Olá, alunos, tudo bem com vocês? Nós hoje vamos falar sobre um período chamado Barroco, tá? A gente já comentou sobre isso em outras aulas, que nós iríamos falar sobre momentos específicos da arte no mundo, não é verdade? Em movimentos artísticos. Nós sabemos a importância que tem cada período desse, não é verdade? Para a humanidade, esse período da arte. Nós vimos o quanto foi importante a arte rupestre, nós já estudamos arte medieval, nós já estudamos arte gótica, românica, lembram disso? E aí depois nós estudamos o Renascimento, né? E o Barroco, ele veio após o Renascimento, tá bom? Esse momento que nós vamos estudar aqui, esse período marca um período que sucedeu o Renascimento. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que todos eles são importantes. Todos eles descrevem uma história, né? Um período da história, um contexto vivido ali por aquela sociedade, né? Então, a arte tem a ver com isso, sobre o contexto histórico, né? Da civilização, do lugar. Então, nós vamos falar sobre o Barroco e que esse momento veio depois do Renascimento, tá bom? Vamos lá. Então, a princípio, aqui, né, a unidade, nós estamos no caderno 4, na unidade 1, que se intitula Do Renascimento ao Barroco. Nós conhecemos as características do Renascimento, não é verdade? E agora nós vamos saber um pouquinho do Barroco. O Barroco, a princípio, significa pérola ou joia falsa, irregular. No início, o termo foi usado para depreciar as obras que não seguiam as regras clássicas das proporções gregas e romanas, né? Então, ou seja, na verdade, esse nome era utilizado para depreciar, porque existiam regras, na verdade, regras clássicas de perfeição, de proporção. A gente estudou sobre isso dos gregos, na verdade, que eles buscavam o que era belo, o que era de uma estética bela, né? A perfeição. E o Barroco trouxe isso, né? Um conceito diferente do clássico, não é verdade? Embora também tenha pego a influência também, mas mesmo assim ele veio trazendo novidades aí. Então, a princípio, ele foi um termo que foi usado para depreciar, entendeu? Como se fosse assim, pérola, ou joia falsa, irregular, tá falando assim, é uma joia falsa, né? O que é belo mesmo e verdadeiro é o clássico. Então, esse momento aqui nós vamos ver, né, o que trouxe de novo, o que trouxe de diferente, né, do clássico, da clássico grego, do romano, do Renascimento. Vamos lá, vamos estudar um pouquinho melhor sobre isso, que a gente vai entendendo melhor também. Início do Barroco. Vamos agora contextualizar. Quando foi? Onde foi? Em que contexto histórico aconteceu isso? Vamos lá? No século XVII, teve início o estilo barroco na Itália. Lembrem-se que na Itália, né, especificamente em Florença, nasceu o Renascimento. Lembram disso? E na mesma Itália, na verdade, surge o Barroco, desenvolvendo-se depois em outros países também. Durante o século XVII, Roma foi o cenário de debates artísticos, religiosos e culturais, né? Muito se debatia, muito se falava sobre esses aspectos. Foi nesse ambiente que se tornou referência na divulgação e na formulação da linguagem barroca, tanto na literatura, como nas artes visuais, na música, na arquitetura e na escultura, ou seja, muito se falavam, né, sobre aspecto artístico, religioso. Então, nesse tanto falar, né, eles divulgaram aí uma nova linguagem, uma formulação de uma nova linguagem, que é a barroca, né, com conceitos diferentes, com estéticas diferentes, e isso também afetou artes visuais, a literatura, a música, a arquitetura. Então, a gente vai ver aí
algumas semelhanças sim, mas também algumas diferenças aí, ok? Entre o movimento passado que nós estudamos. A arte barroca explorou as curvas, o contraste entre o claro e o escuro. Nós já estudamos sobre isso, não é verdade? Mas aqui eles exploraram mais isso, essa coisa do volume, do claro e o escuro, das curvas, as colunas retorcidas, exaltando sentimento e emoção. Essas características refletiram a religiosidade da época, auxiliando num período conhecido como Contra-Reforma Católica na arte. Então, o que seria, na realidade, essa Contra-Reforma? Foi um momento que estava acontecendo isso lá na Itália. O que é Contra-Reforma? É um movimento da Igreja Católica contra a reforma protestante de Martinho Lutero, no ano de 1500. Então, vocês vão se aprofundar, na realidade, sobre esse tema, contra a reforma, na aula de história. Ok? Então, ou seja, o barroco surgiu nesse momento. A igreja estava lutando contra a reforma de Martinho Lutero. Lembrando que tudo era dominado pela igreja. Lembra que nós falamos sobre isso? Né? A igreja, né, que influenciava, a Igreja Católica era a única instituição religiosa, na verdade, nesse período. Aí, ou seja, Martinho Lutero veio com outros pensamentos, outros conceitos. Vamos falar assim, bem claro e prático para a gente poder entender, tá, gente? Martinho Lutero veio meio que se separando da Igreja Católica com um pensamento diferente da Igreja Católica. Ou seja, então, nesse momento, existia ali esse confronto, né, entre a Igreja Católica, entre Martinho Lutero, e esse movimento assim se chamou Contra-Reforma. A Igreja Católica era contra a reforma. Então, o barroco surgiu aí, tá bom? Toda a arte realizada também tem a ver com esse momento da Contra-Reforma. Por quê? A gente lembra também que a gente falou sobre isso, que a igreja ela queria passar doutrina para as pessoas, né? Então, mesmo no Vaticano, né, nós estudamos sobre isso, que o Vaticano foi decorado com esculturas, com afresco, a modo de atrair os seus fiéis, não é verdade? Nós falamos sobre isso. E aí agora não é diferente. A Igreja Católica agora tem que dar tudo dela, porque ela está nessa divisão aí. Na realidade, aqui surge também a grande divisão entre os católicos e os protestantes. Né? Então, nesse momento surge o barroco, e muito da arte barroca tem a ver, reflete na religiosidade dessa época. A Igreja Católica queria fazer de tudo também para chamar muita atenção, ou seja, para ganhar mais, vamos dizer assim, seguidores, na verdade, para não perder tantos seguidores assim. Aí aqui embaixo nós estamos vendo a imagem de uma biblioteca, tá ok? Essa biblioteca, ela é no monastério de Admont, na Áustria. Ela tem um estilo barroco, é caracterizada pelo trabalho dos artistas Franz Joseph e outros artistas também, né, com pintura no teto, muita cor dourada, esculturas adaptadas às colunas. Nós aqui não conseguimos ver direito, mas cada uma dessas aqui é uma coluna, ok? E aí está falando que existem esculturas aqui em dourado adaptadas a essas colunas, ok? Aqui dá para ver, ó, coluna, 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 tá vendo? Esculturas adaptadas à coluna, muito dourado, teto pintado, ok? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos falar agora sobre a pintura barroca. A pintura barroca, ela é carregada de dramaticidade. Vamos dizer que a arte barroca, ela tem essa característica comum em todas as representações, seja na pintura, seja na música, seja na escultura, ok? Ela tem essa carga dramática, né? Essa expressividade, vamos dizer assim, é uma característica principal, né? Tanto nas escolhas temáticas, quanto na composição das cenas. A pintura, ok? Ela traz essa carga dramática, tanto na escolha das histórias a serem retratadas, quanto na composição em si dessas histórias, né? Os gestos e expressões faciais representam forte conteúdo emocional. As temáticas eram inspiradas em passagens bíblicas e religiosas, além de
temas civis, como cenas de batalhas também. O estilo barroco pendia, ou seja, ele ia mais para o lado do realismo. Também incluía naturezas mortas, retratos da Idade Média. Na elaboração da pintura barroca, as linhas diagonais e sinuosas guiavam o olhar do espectador em paisagens assimétricas, ou seja, na pintura barroca tinham as linhas que não eram assim, linhas sinuosas que davam ao espectador uma admiração da assimetria, né? A gente sabe o que é simetria, é algo que tem um padrão, uma proporção. A assimetria é exatamente ao contrário. Mas essas linhas diagonais e sinuosas chamavam a atenção do espectador a paisagens assim, assimétricas. Os detalhes das pessoas e objetos em primeiro plano eram ressaltados pelo contraste do fundo escuro. Muitos artistas se destacavam nesse período. Caravaggio, Rembrandt, Diego Velázquez, Peter Paul Rubens e Johannes Vermeer, ok? Foi difícil falar aqui. Vamos ver aqui? Essa obra aqui é uma obra de Caravaggio, ok? Ela se intitula Davi com a cabeça de Golias. É um óleo sobre tela. Muito bem. É uma cena o quê? Qual é a temática? Religiosa, não é verdade? Aqui a gente vê esse contraste, né? Como chama a atenção a imagem em primeiro plano por conta desse fundo escuro, tá? Você vê quão expressivo é essa face aqui, não é verdade? Então, existe uma carga de drama aqui, né? O estilo barroco tinha essa carga de dramaticidade, diferentemente, talvez, do clássico grego, não é verdade? Que representava o belo e, né, aquele rosto lindo como sempre, né? Era tudo muito perfeito. Mas no barroco era diferente. Que a gente acabou de ler, pendia para o realismo, que de fato era. Não é verdade? Então, aqui nós temos de Caravaggio aqui, essa obra, né, Davi com a cabeça de Golias, é uma cena religiosa. Então, veja o quanto de drama tem, o quanto de expressão tem essa face, né? E o quanto chama a atenção essa pintura por conta do fundo preto. Aí nós vamos ver o barroco na música. O barroco também influenciou a música, com o domínio e a valorização dos instrumentos de cordas, como violinos, violoncelos, além de órgãos, cravos e pianos. Lembram que pianos são instrumentos de corda. Surgiram as músicas de câmara, tocadas em salas de palácios para uma pequena plateia. Então aqui ó, é um exemplo, é uma imagem de um pequeno grupo, né, dentro de uma sala, caracterizada como músicas de câmara. Okay? E novas formas musicais também surgiam, como óperas, as suítes, os concertos. A música barroca é repleto de drama, dando contraste entre os timbres fortes e suaves. A gente vê na ópera isso, né, gente? Eu queria colocar aqui uma música, mas eu não consegui baixar essa música aqui. Mas nós vemos bem assim, a gente consegue definir essa questão assim do contraste, né, do drama através do contraste dos timbres. Quando a gente vê aquele homem cantando, né, e aquela coisa suave. Então, ora era grave, era forte, a outra hora era suave. Então, isso trazia um drama, né, para a música barroca. Arquitetura e urbanismo barroco. Por conta da Contra-Reforma, que a gente já sabe o que é, a arquitetura barroca contribuiu principalmente com as construções de igrejas. Ou seja, né? Igreja Católica acelerou aí, construiu mais igrejas. Nesse processo foram projetadas construções com decorações ostensivas, ou seja, as decorações dessas igrejas ostentavam, né? Elas incluíam chafarizes, praças, obeliscos, criando um espetáculo dinâmico que influenciou vários países, inclusive. Foram apropriadas ao estilo barroco algumas características renascentistas, como as colunas coríntias, lembra?
que tem aquela decoração de folhagem em seus capitéis, os frontões do templo, por exemplo. Assim, os arquitetos pareciam dar movimento às construções com impotentes efeitos como curvas côncavas e convexas, decorações complexas e novas ideias, tá? Essa questão da curva é uma novidade, né? Eles pegaram a influência, né, das colunas coríntias, mas trouxeram também uma novidade que é o efeito que dava as curvas côncavas e convexas, tá? E aí proporcionando um novo olhar sobre elas. E aí, para a gente não ficar assim no espaço boiando, o que é, professora, curvas côncavas e convexas? Vamos lá. Seria exatamente isso aqui, ok? Aquela questão da linha sinuosa que nós falamos lá no início, ok? Então, aqui é uma curva côncava, ou seja, ela é aprofundada. E o convexo, ela é para fora, uma curva para fora, ou seja, olha aqui, ó, convexa, côncava, para dentro, para fora, ou seja, cria-se a linha sinuosa, dá uma sensação de movimento, né? Escultura barroca. Os escultores barrocos destacavam os movimentos das obras, repleta de volume. Se nós já estudamos sobre volume na escultura, né, de roupa, aqui na escultura barroca, isso é assim, muito, muito, muito forte. Ok? E esse jogo de movimento era favorecido pelo jogo de luz e sombra. Mais uma vez, a dramaticidade e a expressividade por conta disso, tá? Essa coisa do movimento com o jogo de luz dava essa dramaticidade, ok? A temática era mitológica, ornamentais, alegóricas e religiosas. Alegóricas, para a gente relembrar, eram representações que não eram reais, mas significavam alguma coisa. Por exemplo, se eu desenhar aqui um cavalo com uma caveira andando, eu não vi uma caveira andando de cavalo, mas eu estou representando talvez a morte. Então, alegoria significa isso, quando você usa um elemento para representar outra coisa, tá bom? Então, a temática da escultura barroca era essa: mitológica, ornamentais, alegóricas e religiosas. Os artistas desse período rejeitavam as limitações de materiais, criando obras-primas com expressões corporais e faciais incomparáveis. Ou seja, o drama, a questão da expressão era incomparável. As esculturas eram feitas com mármore. Os tecidos nelas representados dão uma sensação de realidade, com dobras e relevos surpreendentemente esculpidos. Sensacional, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa, na verdade, é a unidade 1, ok? Vocês vão fazer as tarefas da unidade 1, ok? As atividades da unidade 1, e a gente também vai estar corrigindo no dia do chat. Eu espero que você tenha percebido o quão importante esse movimento também foi para a história, né, da arte, e as influências que eles trouxeram de outros movimentos e também novidades que eles trouxeram também. Por isso é que nada se perde, né? Tudo é de grande importância para a história da arte, ok? Até lá!